E aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos agora para mais uma aula ainda sobre biomas, tá? Peguem os livros de vocês e vamos lá. Caderno também, pra vocês anotarem tudo, viu? Bom, a gente vai falar sobre os biomas brasileiros. A gente falou na última aula sobre os biomas mundiais, os grandes biomas mundiais, que juntam vários biomas mais locais, né? Com suas características. E agora a gente vai dar um foco maior nesses biomas que estão aí no mapa, que fazem parte do nosso país. Então a gente tem a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, os Pampas. E nós ainda temos outros. Nós temos mata de araucárias, nós temos mangue e além, principalmente na parte mais costeira de praias, tá bom? Mas nós vamos dar um foco maior nesses que estão aí coloridinho no mapa, beleza? A gente vai começar agora então pela Amazônia. Presta atenção aqui nessa localização da Amazônia. Ela está uma boa parte dentro do território brasileiro, mas tem floresta amazônica em outros países aqui da América do Sul também, tá bom? A gente consegue perceber por essas duas outras fotos aqui que é uma área que tem muita água, então uma região é um bioma muito úmido, que tem muitas chuvas também, tá? E a gente consegue perceber aqui por essa fotografia que há alguns estratos, camadas das árvores. Então a gente tem as copas mais altas, as copas intermediárias e a gente tem lá os arbustos mais embaixo. Essas camadas, esses estratos da vegetação permite com que haja maior biodiversidade também, tá bom? Então, mais animais conseguem sobreviver no seu habitat, é como se fosse um habitat diferente, viver mais em cima ou mais embaixo, no meio da floresta, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de fauna, aves muito coloridas, são animais muito coloridos, muito chamativos. As aves a gente sabe que elas são chamativas justamente por uma adaptação de reprodução, tá? Mas, por exemplo, alguns anfíbios muito comuns nessas áreas são chamativos por causa do veneno, né? Existem muitos anfíbios nessas áreas de Amazônia, porque é uma área muito úmida e esses animais precisam da umidade na pele para poder respirar. Anfíbios respiram pela pele, respiração cutânea, além da respiração pulmonar, tá bom? E vocês sabem, a gente já estudou sobre isso, os ovinhos deles são gelatinosos, não tem casca. Logo, precisam sim ficar na água. Um ambiente com muita água é o ambiente melhor local para esses seres vivos estarem, tá? Tem onça pintada, que é um grande predador, tem miquinhos, tem bicho preguiça, enfim, tem muito bicho, tá? Tem animais aquáticos, vários, tem muito peixe, tem ariranha, tem peixe-boi, tem boto, tem aqui a anta. A gente já falou sobre a anta e a importância dela para a dispersão de sementes. Então a anta é um grande mamífero aqui no Brasil e ela faz essa dispersão de sementes, ajuda a vegetação a sobreviver. Olha que interessante. Jacaré e uma infinidade de insetos, aracnídeos, enfim, é muito bicho, muita diversidade, tá? Planta também, eu botei um exemplo aí da castanheira, que é uma árvore típica, guaraná, castanha do Pará e açaí, que são frutas típicas da região também. Tem outras, tá? Mas essas a gente conhece, mas a gente consome aqui na nossa região, né? Então aqui algumas características, anota ou pega lá no livro e grifa as partes importantes. A Amazônia, então, se encaixa naquela floresta pluvial
tropical, né? Chove muito, tem uma riqueza de biodiversidade justamente porque tem muito recurso. É o maior bioma brasileiro e maior floresta tropical do mundo. Por isso, todo mundo vê uma grande importância na nossa floresta, porque ela abriga a maior biodiversidade, sim. E ela faz parte do equilíbrio do mundo, se tratando de ecossistemas. Tem uma alta pluviosidade, ou seja, a chuva, a umidade também é muito alta, é responsável pelos rios voadores. Não vou nunca me cansar de falar disso. Os rios voadores são importantíssimos, a gente já viu isso. As árvores têm essa capacidade de fazer a água evaporar. Então, pela tubulação interna das árvores, a água entra, sai pelas raízes, sai de onde tiver, submerso ou dos rios, atravessa toda a planta, sai pelas folhas dela, vai até a atmosfera, passa por toda essa árvore. Essa árvore é como se fosse um cano mesmo, uma passagem dessa água. As árvores carregam milhões de litros de água todo dia para a atmosfera e os ventos carregam esses rios voadores para todo o território do Brasil. Isso é muito importante, é interessantíssimo. O solo desse tipo de floresta, o nosso, assim como as outras florestas, por exemplo, aquela floresta central da África, em si ele não é fértil. O que dá riqueza de nutrientes é uma rápida decomposição. Então, os decompositores, bactérias e fungos, fazem uma decomposição muito rápida porque o ambiente é muito favorável a eles, tá? É úmido, é quente, tem muito bicho, muita planta, então tudo morre ali e é decomposto muito rápido. Os nutrientes voltam muito rápido para o meio ambiente e isso faz com que haja nutriente disponível, haja recurso. Mas se for ver o solo mesmo, ele não é lá tão rico em nutrientes apenas, tá bom? As raízes, por isso, não são tão profundas, não precisa das raízes ser tão profunda, porque os nutrientes estão ali logo na superfície e a água também é muito disponível, certo? As copas das árvores são muito cheias, folhas também são maiores, então as camadas, os estratos que eu falei, que abrigam a maior biodiversidade dos animais, tá bom? Então, copas muito cheias, árvores altas, em camadas, em estratos, que abrigam diversos animais nas suas diferentes alturas, tá? E forma ainda a serrapilheira, que é uma camada de folhas no chão. Então, as folhas vão caindo e vão formando esse substrato que os decompositores usam justamente para decompor, para formar os nutrientes, para devolver os nutrientes para o solo, para as plantas usarem para fazer a fotossíntese. Então, a floresta se mantém, tá? A floresta consegue se manter sempre, tá bom? A gente vai falar agora da caatinga. A caatinga fica aí nessa região do mapa, mais no nordeste do Brasil, tá bom? Ela pega um pouquinho aqui do nosso estado, bem lá no nortezinho do nosso estado. Ela tem essa característica de ser muito seca, olha aí essa gravura. A gente olha para a caatinga, a gente lembra um deserto quase, né? E ela é assim quase o ano todo, tá bom? Bom, o clima aqui já mudou. A gente tem que lembrar que o Brasil ele tá naquela parte mais do Equador do mundo. Então aqui a gente recebe sol o ano todo. Não importa muito qual estação do ano a gente vai estar recebendo sol. Então a gente não tem mais aquela divisão de 4 estações no ano. A gente tem 2, quente e menos quente, né?
Então, aqui no Brasil, a gente não tem as 4 estações definidas pela nossa localização no mapa, no mundo. A gente está mais próximo do Equador. E a diferença, principalmente, entre Amazônia e Caatinga seria a disponibilidade de água. Os rios voadores não conseguem chegar na Caatinga, tá? Por isso lá não chove com a mesma frequência que o resto do país. Isso é importante saber. Então o clima lá é quente também, mas é seco. Essa estação seca que nós temos no Brasil lá é muito mais prolongada. Às vezes fica anos sem chover. Então as chuvas são muito irregulares, tá bom? Tem um textinho no livro de vocês, no livro didático, que fala Caatinga antes e depois da chuva. É muito pequenininho, é um boxezinho, um textinho muito interessante de ler dos pesquisadores que estavam lá na Caatinga, no meio daquela secura toda, acha que nada vive ali, que nada brota ali, mas depois de uma chuva parece que nada aconteceu, porque surgem uns bichos do nada, começa a nascer folha, brota umas flores, folha verde, ó, tudo lindo. E parece que nada aconteceu, que nem parece deserto. É uma região que é muito adaptada. O solo em si, ele é pobre em matéria orgânica, em seres vivos que vão morrendo e vão sendo decompostos. Não tem isso lá. Essa parte de decomposição não há, é muito pobre, tá? Não, o clima não é favorável para os decompositores sobreviverem, tá? Fungos e bactérias precisam de umidade, por exemplo. Lá não tem. Então o solo ele é muito rico em minerais, em mais minério mesmo. As plantas têm aí uma grande adaptação. Elas perdem suas folhas em época seca, tem muito espinho, as raízes são mais profundas, justamente porque elas precisam pegar a água que está lá no subsolo e elas conseguem armazenar água nos seus caules. Os cactos têm essa capacidade, viu? Então aqui a gente tem xique-xique, o ipê é um tipo de planta típica da Caatinga. Tem esse lindo cactozinho. Outras árvores, tem muita árvore frutífera também na Caatinga, mas que ela é completamente adaptada. Não tem aquela quantidade de árvore que tem na Amazônia, já não há isso mais. É tudo muito espaçado, é mais um campo aberto, com pouquíssimas plantas mais adaptadas que conseguem sobreviver com pouca água. E a raiz é ainda mais funda. Tá vendo que o caule é curtinho? Ela economiza no caule para a raiz ser bem profunda, tá? Os animais também são animais adaptados, mesmo sendo um local, um bioma seco e quase sem recurso, a gente tem uma diversidade incrível. De maneira geral, répteis, tá? E aves. As aves conseguem aí um local melhor porque por causa da mobilidade. Então as aves elas vão ocupar o Brasil inteiro. Então a gente tem o lindo do carcará aqui em cima. Que é uma ave muito típica. A gente tem a siriema aqui embaixo, que inclusive é ave símbolo aqui de Minas Gerais. A gente tem serpentes, muitas serpentes, inseto, olha o cupinzeiro ali em cima. E a gente tem até anfíbio, até esse sapo, que eu sei que ele é um sapo por causa do aspecto da pele dele, tá bom? O sapo, mesmo precisando de água, ele consegue sobreviver nesse ambiente seco. Lê aquele textinho que eu falei com vocês que tem no livro didático, ele é muito esclarecedor. Os sapos, eles acabam se enterrando, muitos animais acabam se enterrando
espera uma época de chuva vir, é como se ele hibernasse. Olha que loucura. A gente acha que só o urso hiberna. Sapo também. E daí é como se ele hibernasse, ele se enterra, hiberna ali, esperando o milagre da chuva descer para formar aquele monte de lago, para alagar tudo, porque daí quando chove também chove uns 2, 3 dias direto, e daí, meu filho, parece que brota sapo, porque sai sapo para tudo quanto é lado, eles reproduzem, conseguem se alimentar e depois se enterram novamente, tá bom? Os que conseguem se reproduzir e deixam os ovinhos lá, os ovinhos também vão formar os girininhos. Com o tempo, esses girinos vão se formar sapos jovens, que também vão se enterrar, esperar a próxima chuva para poder continuar o desenvolvimento. E a vida vai seguindo assim. Não precisa ter dó desse bicho porque ele tá lá no ambiente seco. Oh, meu Deus, tadinho dele, não tem comida. Não, se ele vive lá é porque ele está adaptado a viver naquele ambiente, tá? Outros animais, a gente tem mamífero. Isso aqui, gambá, tá? A gente tem miquinho, a gente tem cutia, a gente tem ema. Ixi, muito bicho. A gente pensa que não, mas o Brasil ele tem uma diversidade incrível de animais. Não é porque tem, não, a gente acha que não tem recurso que não vai ter diversidade, tá bom? Aqui no Brasil nós temos muita diversidade de fauna e flora. A gente vai falar agora do cerrado. O cerrado ocupa uma parte muito grande do território brasileiro. Aqui em Minas Gerais, a gente fala que ela está numa mata de transição. A gente tem mostrado todos os biomas em mapas e vocês estão vendo essas áreas coloridas. A gente não pode pensar que se eu estou andando num certo local, eu olhei para cá, então aqui é Mata Atlântica, aqui é Cerrado. Tá bom. Então, assim, beleza, tem uma linha aqui cruzando essa divisão. Não necessariamente é assim, tá? Não tem nada, uma linha dividindo, uma fronteira entre o bioma e outro, tá bom? A gente chama mata de transição, por exemplo, que é o que eu falei, esses espaços de encontro. Aqui em Minas Gerais, nós estamos no meio de um grande mata de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, porque a gente tem, se a gente andar em algum local de mata mais preservada, a gente consegue ver traços tanto do Cerrado quanto da Mata Atlântica. E a gente não consegue falar, não, isso aqui é Mata Atlântica com certeza, porque olha a fronteira passando aqui. Não tem isso. A gente consegue fazer uma estimativa de que ali tem mais cerrado, ali tem mais Mata Atlântica, tá bom? Então, tem que prestar atenção apenas nisso, ok? Não se apegue ao mapa assim, certinho, aqui começou e aqui terminou, porque não necessariamente é isso que acontece, tá? Então, a gente vai falar agora do Cerrado, que é muito grande, inclusive Minas Gerais, metade de Minas Gerais está nele. Bom, o segundo maior bioma do Brasil é um clima quente também, que novidade, né? Tem 2 estações definidas: estação seca, estação chuvosa. Novidade também, Brasil inteiro é assim, né? Estação seca, estação chuvosa. Bom, a estação seca é inverno, estação chuvosa no verão, tá? Então aqui no Cerrado a gente tem essas 2 estações, há períodos alternados de chuva e seca e há ali uma coincidência, o inverno, o outono e inverno mais seco, primavera e verão mais chuvosa mesmo, tá? Nossa característica de Brasil é essa mesmo, tá bom? No inverno, por ser mais seco, que daqui a pouco a gente entra no inverno, lá pro meio do ano, existem queimadas espontâneas.
que é uma queimada espontânea? O negócio pega fogo à toa, tá? Não é pra você ir lá botar fogo só porque a mata pega fogo. Presta atenção. No inverno, como tá mais seco, essa área, esse bioma cerrado, as folhinhas, tá vendo essa grama mais seca? Ela acaba se queimando, esturricando no sol. Isso causa pequenos incêndios, tá? Naturais. E tá tudo bem, tá bom? Inclusive é bom pro cerrado esses pequenos e controlados incêndios naturais. Não ouse botar fogo no cerrado, pelo amor de Deus. Tem gente que põe, porque sei lá por quê. Então não ouse fazer uma coisa dessa. As plantas têm muitas adaptações, raízes profundas, como tem estação seca, estação chuvosa, uma parte do ano ela vai ter água disponível, outra parte não. Mas ela precisa de água o ano todo. Então ela tem que ter uma raiz profunda. O caule também é um caule mais curtinho. Essas árvores, enquanto lá na Amazônia a árvore muito alta, ela não economiza em nada no tamanho do caule. Lá na Caatinga e aqui no Cerrado, o caule já é mais curtinho, a árvore é do seu tamanho. Você tem a altura da árvore, porque a árvore é mais curtinha aqui em cima, mas ela é grandona lá embaixo, a raiz é muito profunda. Então, ela economiza na superfície, mas lá embaixo ela é muito grande, justamente para captar água no subsolo. O caule tem as cascas mais grossas, lembra da savana? Exatamente, tem as mesmas características, tá? A casca é mais grossa justamente para sobreviver a esse pequeno incêndio controlado e natural, tá bom? Que acontece no inverno seco, tá? Justamente algumas sementes só vão se germinar depois que acontecer essa queimada. Enquanto algumas sementes precisam de adubo, outras sementes precisam de água. Nessas sementes aí dessas plantas, elas precisam de fogo para poder germinar. Então, assim, adaptações, tá bom? E ela tem uma fácil renovação. Depois que passa essa queimada, até os bombeiros aqui de Minas Gerais, todo ano tem, né? Todo ano tem essa queimada. Alguns pontos, alguns focos de queimada são criminosos e alguns acontecem, às vezes a gente joga aquela pontinha do cigarro assim na estrada, começa a pegar fogo ali, porque é tão fácil, tá tudo tão seco, que qualquer faísquinha pega fogo fácil. Isso já é considerado criminoso, que você não pode jogar nada que provoque o incêndio nessa área. A gente já tem o conhecimento que o negócio pega fogo à toa. Você vai lá, provoca? Pra quê, né? Então, já existe uma força-tarefa para a parte do inverno, aqui em Minas Gerais, principalmente. Outras áreas do Brasil também, onde tem cerrado, o pessoal já sabe, óbvio. Então, aqui em Minas, todo ano, o pessoal já tem os brigadistas aí que vão lutar contra o fogo para ele não se alastrar mais e queimar casas, né? Chegar onde as pessoas moram, certo? A gente sabe que é natural, se espalha com facilidade porque a natureza permite isso acontecer. Mas a gente faz o controle, certo? Depois que passa essa queimada, essas árvores, essas plantas, essa vegetação tem uma fácil renovação. Ela se renova sim. Então, de repente, tá tudo germinando, tá tudo verdinho, tudo lindo. Parece que choveu e nada aconteceu. Então, assim, maravilhoso. Muitos animais também são adaptados. Eles apresentam um hábito noturno. O hábito noturno, viver mais à noite, é uma adaptação ao ambiente seco, porque de noite o clima está mais ameno, né? Então aqui a gente tem algumas
gravuras, a gente consegue ver aqui em cima o nosso caule com uma casca bem grossa, uma cortiça. Isso daí o fogo vai passar, mas não vai danificar a árvore em si, tá? As árvores são mais afastadas umas das outras. Existe uma quantidade sim de árvore maior, tem toda uma diferença. Comparando com as outras duas, a Amazônia, floresta densa, fechada, úmida, tá? Na Caatinga não é floresta mais. Então, você tem poucas plantas que conseguem armazenar água, então são muito cactos. As poucas árvores que tem é tipo assim, uma aqui, uma ali, bem longe. No cerrado já tem um bocado mais de árvore, só que ela também já está afastado, certo? Tanto na Caatinga quanto aqui no cerrado as árvores são mais curtinhas, porque elas precisam fazer a raiz ser mais profunda, tá? Elas têm toda uma adaptação para viver nesse clima seco, para não perder água à toa, já que a chuva é mais irregular. Na Caatinga é ainda pior. Aqui no cerrado a gente tem metade do ano chove com uma regularidade melhor, na outra metade já não chove tanto assim, né? Que é a estação seca e a estação chuvosa. Alguns animais típicos da nossa região, a gente tem onça parda, tem onça pintada, o lobo-guará, que é lindo, maravilhoso, hábito noturno também, tamanduá, tatu, tem veados, anta de novo, a siriema, tucano, vixe, capivara, muita ave de rapina, tá? Agora nós falar do Pantanal. Eu não falei, mas a gente tem muito inseto, tá? Em todos os ambientes, se eu não falar, considere que nós temos muitos insetos também, justamente para manter a cadeia alimentar em equilíbrio, viu? Bom, vamos falar do Pantanal agora. O Pantanal é uma partezinha mais pequenininha, tá vendo onde ela se localiza? Ela se localiza ali naquela meiuca ali. É uma área alagada, tá bom? Então já é diferente de todo o resto. Já é um bioma diferente. O solo, ele é pouco permeável, a água não consegue atravessar. Por isso tem inundação. Então quando a maré sobe, os rios sobem, tá bom? Rio sobe, inunda, daí a água não atravessa porque o solo é impermeável e fica ali tudo alagado, tudo inundado. Então o Pantanal é uma área de alagação, tá? De inundação. A flora, vegetais e fauna, animais, são adaptados para viver em região alagada. Então vai ter muito animal e muita planta que precisa de muita água. Nada a ver eu botar um cacto ali, ele vai morrer afogado, porque ele precisa de um lugar seco, ok? Então são plantas e animais que precisam de muita água e que vivem muito bem com essa água, tá bom? Então, animais adaptados tanto a se reproduzir quanto a caçar em ambientes aquáticos. Então, muitas aves que caçam em ambiente aquático, então a pata é adaptada, o bico é adaptado a caçar. Plantas que precisam e podem viver em grande quantidade de água. Então, a gente tem também muita árvore, muita planta aquática aos montes, tá bom? Muita ave, tem assim uma biodiversidade de ave incríveis. E muitas delas comem sementes e comem peixes, óbvio, porque é o que tem para se comer no local, tá bom? Então os bicos, eles são adaptados a isso. Outros animais, a anta está presente aqui também, tem ariranha, onça, cutia, jacaré, veado. E agora eu vou passar para a Mata Atlântica, tá bom? Que também está aqui presente no nosso estado.
Olha pela foto que a Mata Atlântica também é uma mata mais fechada, tá? Ela parece um pouco lá com a Amazônia. Então aqui na Mata Atlântica, ela tem aquele litoral ali, ela pega um pouco daquele litoral. Então foi a primeira mata que os portugueses encontraram quando chegaram aqui. Ela foi muito reduzida, justamente pela colonização, tá? Então a gente perdeu uma área de mata muito grande, de Mata Atlântica, tá? A original mesmo, nós temos menos de 7% da área original de Mata Atlântica hoje. É muito pouquinho. Então, o clima quente também, como sempre, úmido, tá? Chove. Por interferência do oceano, porque estamos perto, nós, não necessariamente nós em Minas Gerais estamos perto, mas a Mata Atlântica é mais costeira do que as outras, né? Então ela consegue pegar uma parte da chuva que vem do oceano. Obviamente a gente não pode esquecer dos rios voadores que vêm lá da Amazônia, pelo amor de Deus. Então, quente e úmido também. Também tem formação de serrapilheira, contribui com a fertilidade do solo. Então aqui o nosso solo, ele também tem fertilidade por causa da decomposição, ok? Também nós temos estratificação das árvores, das copas das árvores, as árvores em camadas, que contribuem para a biodiversidade dos animais. Então eles vão sobreviver, eles vão viver, vão ter seu habitat em camadas, em níveis das árvores, tá bom? Árvores e outras plantas rasteiras vão competir por luz. As árvores vão ser mais altas, então elas podem se alongar, podem ser mais altas com as copas maiores, mas aqui no chão, na parte mais rasteira, a gente vai ter também alguns arbustos, algumas plantas menores que vão ter as folhas maiores, folha mais larga, justamente para captar mais luz possível, ok? Porque ela precisa de luz. Se lá em cima tá tudo tampado, porque as árvores estão ocupando e cresceram tudo, essa planta que está aqui embaixo, que não consegue crescer muito, ela vai crescer o tamanho da folha dela, justamente para ela pegar a maior quantidade de luz possível. Ela precisa de luz para fazer fotossíntese, para poder sobreviver, tá? É uma competição por luz. E tá tudo bem, elas vivem bem assim, tá? Existe também uma grande biodiversidade, porque há uma fartura de recursos. Então aqui a gente tem, é uma mata mais fechada, olha as gravuras aí, tá? É uma mata mais fechada, com muita planta alta, com copa bem distribuída. Tem muita diversidade de vegetação, tá bom? Diversidade de animais, então nem se fala. Um monte de primata, vixe, tem muitos miquinhos. Gambá, que ali em cima é um gambazinho, muito bonitinho. A gente tem uns guaxinizinhos, a gente tem esquilinho, a gente tem onça, a gente tem muito bichinho diferente. Opa, quase caiu aqui. Tem muito bichinho diferente. A gente tem tamanduá mirim, esse aqui é um tamanduá mirim, tá? Bicho preguiça, ouriço, tatu, queixada, passarinho, enfim, muito bicho. Agora eu vou falar das pampas. São os campos. Lembra do campo? É isso aí. Campo tá bem lá no sul. A gente tem um bocado de pampa aqui no Brasil, mas ele vai além, tá? Então tem outros países ali também, tem região de pampa. Então são os campos mais abertos, com muita gramínea, arbustinho, tá bom? A vegetação, como eu falei, ela é rasteira. O solo é fértil. Olha que engraçado. Lá o solo é muito fértil, tem muitos nutrientes naturais no solo. Por isso ele é muito utilizado para agricultura. Isso é um problema, né?
todo mundo resolve fazer agricultura no Brasil inteiro, mesmo o solo sendo infértil. Para você plantar, você tem que desmatar. Se você desmata uma área, e isso acontece no Brasil todo, não é só lá nos pampas onde o solo é fértil, isso acontece no Brasil todo. Se você desmata, você diminui a disponibilidade de biodiversidade de animais, de tudo, de plantas. Você destrói todo o equilíbrio do ecossistema. O clima é mais chuvoso, tá? As temperaturas são mais baixas, justamente porque está mais lá embaixo, está mais perto do Polo Sul. Então, no inverno é mais frio. Os animais, então, já são mais adaptados para isso. Tem muita ave, tem muito mamífero que vão ter pelinhos, que vão deixar esse bicho mais quentinho, justamente para quando chegar o inverno ele poder sobreviver, tá bom? Então os animais são menorzinhos aí, por isso, para não perder tanto calor o ano todo e poder, são mamíferos ou aves que conseguem fazer isolamento térmico no seu corpo, tá? Eu não posso deixar de falar dos mangues. O manguezal não é exclusivo do Brasil. Mangue existe em toda a região do mundo costeira. Então, toda a região de estuário, lembra o que é estuário? Encontro do rio com o mar. Toda a região costeira do mundo que há uma foz, o rio encontrando o mar, você tem um bioma de mangue, um manguezal, desculpa. Esse tipo de bioma eu deixei para falar aqui no Brasil porque ele é muito típico nosso e tem uma importância muito grande para os nossos outros biomas também, tá bom? O que acontece com esse tipo de bioma? Tá vendo que ele é muito diferente. Ele tá muito relacionado então com água de rio e água de mar. É todo um bioma muito diferente, ele tem características muito únicas. As árvores que estão nesse mangue, elas são muito adaptadas a viverem aí numa quantidade de sal diferente. Elas vivem alagadas. Tá vendo essa quantidade de raízes aqui? São raízes adaptadas e as plantas também respiram por essas raízes. Olha que coisa interessante, né? Então, são raízes que vivem alagadas. A água costuma ser mais barrenta, mais lamacenta nesse tipo de local. Então, e essas árvores, essas plantas, o mar, ele vem com a maré mais violenta e o rio ele é mais calmo. O que acontece? Esse mar ele vem com ondas mais violentas para não atrapalhar toda a calmaria que o rio naturalmente tem. Essas árvores estão ali colocadas, elas estão ali justamente para quebrar esse impacto das ondas do mar. Já é perfeito. O que acontece? Essas árvores, elas formam ninhos. As árvores formam ninhos para animais aquáticos, outros animais também. Muitas aves põem seus ninhos ali. Muitos caranguejos botam seus ovinhos, se reproduzem na área de manguezal. Muitos peixes vão para os mangues reproduzir. É um berçário de espécies, tanto marinhas quanto dulcícolas, espécies tanto de água doce quanto de água salgada, se encontram ali para reprodução. Gente, isso é maravilhoso. Então as árvores, toda essa adaptação das árvores, elas conseguem fazer com que o ambiente ele tem toda uma temperatura da água, uma quantidade de sal diferenciada, a calmaria da água também é diferente e é
é, é um ambiente ótimo e propício para berçário. Então, muitas espécies que vivem ali no meio aquático costeiro, elas usam esse tipo de mangue, esse tipo de bioma para reprodução. E é maravilhoso. Não é só aqui no Brasil, tá? Em todos os outros biomas, em todas as outras partes do mundo tem esse bioma, tá bom? É muito interessante. Tem um textinho sobre mangue no livro de vocês também, depois vocês dão uma conferida, faz favor. Aqui de para casa, a resolver no livro didático questão de 1 a 5, a professora do SPE corrigiu também, e resolver questões de 6 a 11 no livro de atividades. Anotem as dúvidas, por favor. Qualquer questão que a professora do SPE não tiver corrigido, não for corrigir, ou se vocês não conseguiram entender, eu vou depois fazer a correção de novo, não há problema nenhum, tá? Então aguardem que depois eu posto as correções de novo se forem necessárias para vocês, ou as correções que a professora não fez, tá bom? Porque nem todas as questões ela tá pedindo ou tá corrigindo, tá bom? Gente, um beijo para vocês e até, viu?